Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma diferenciação entre fonte histórica e fonte do direito. E essa diferenciação ela precisa de ser feita uma vez que os livros, os textos e até mesmo eu quando eu estou falando, eu passo por cima dessa diferenciação porque ela pode estar implícita ali naquele contexto, mas eu entendo perfeitamente que para o aluno que está começando e que estudou talvez esse tema de fontes no semestre passado ou há um ano atrás, tem dificuldade em fazer essa diferenciação. E os livros também de introdução ao estudo do direito, que normalmente tratam desse assunto, normalmente tem um capítulo, dedicado à ideia de fonte do direito, eu acho que eles não ajudam a gente muito não, Eles tornam os conceitos muito complexos, muitas vezes eles são pouco didáticos, enfim. Não é uma crítica a nenhum livro, mas é mais uma experiência pessoal que eu tive, de quando eu estudei isso eu tive dificuldade, eu achei esse tema muito difícil. Então, vamos começar pelo conceito que talvez vocês já conheçam, que é o conceito de fonte do direito. Fonte do direito, normalmente nós vamos dividir em fontes formais e fontes materiais. O que são as fontes materiais? Fontes materiais do direito são as origens do conteúdo normativo do direito, a origem do comando jurídico, ou seja, de onde que vem a ideia de fonte de água, de mina de água, de fonte do rio, de onde aquilo ali brota e surge. De onde que brota que o comando é, por exemplo, que é obrigatório usar máscara em local público? Hoje nós estamos vendo no nosso país e no mundo inteiro diversas legislações diferentes, estaduais, municipais, enfim, que determinam a obrigatoriedade do uso de máscara devido à pandemia de Covid. Ora, uma série de circunstâncias sociais, econômicas, sanitárias, políticas, enfim, e uma valoração sobre essa situação, sobre essas situações ou sobre esses elementos. Qual é essa valoração? Olha, precisamos proteger a vida das pessoas. Precisamos de nos utilizar dos meios que temos disponíveis e um desses meios é o uso de máscara, Então, quer dizer, essa valoração de um conjunto de elementos sociais, e sociais aqui eu estou falando de sentido genérico, econômico, sanitário, político, ideológico, religioso, não importa, que vão dar origem a determinada norma jurídica, a determinado conteúdo de norma jurídica. Esse exemplo atual, ele é bastante óbvio. Eu tenho um problema que é econômico, que é político, que é social, que é sanitário, e eu tenho uma valoração, é preciso proteger as pessoas, é preciso proteger a vida. Então, vamos determinar como obrigatório o uso de máscara. Então, é a esse conjunto de elementos e essa valoração sobre esses elementos que damos o nome em geral de fonte material do direito, ou seja, de onde que vem o conteúdo da norma. Por que uma conduta é proibida, por que uma conduta é permitida, por que uma conduta é autorizada ou por que ela sequer é normatizada. Se não há esses elementos, se não há uma valoração sobre eles, aquela conduta não será objeto de norma jurídica, embora pode ser de uma norma de outra natureza, mas não de norma jurídica. Já a ideia de fonte formal é a ideia de que, para que o destinatário da norma jurídica, o cidadão, o subordinado, o jurisdicionado, não importa o nome que você der, o destinatário da norma jurídica, como que ele sabe, como que ele tem ciência de que a norma jurídica é aquela? Quer dizer, se eu estou aqui, hoje, no nosso país, como é que eu sei que na minha cidade, no meu estado, no meu país, é obrigatório o uso de máscara? Então, esse mecanismo, esse meio pelo qual eu apreendo a norma jurídica, eu tomo conhecimento de qual é a norma jurídica, ele é denominado de fonte formal, tá? Então, exemplo de fonte formal muito claro, eu tenho o texto normativo, a lei,
né, o texto normativo, que é aquele suporte material, aquele suporte simbólico, pelo qual eu posso ler, simbólico de símbolo mesmo, né, são símbolos, as letras e as palavras são símbolos, né, que vão representar aquele conteúdo normativo para mim. Então eu vou pegar lá o Diário Oficial e vou ler lá, olha, a partir do dia tal é obrigatório o uso de máscara em tal e qual lugar, e se você não usar, estará sujeito a uma determinada penalidade, a uma determinada sanção. Então, a partir da leitura do texto legal, que eu tomei conhecimento de qual que é a norma jurídica. Por isso que vai se dizer muitas vezes que a fonte material é a razão de ser. Por que a norma jurídica é a norma que ela é? Aí em latim, para ficar mais chique, a ratio essendi, a razão de ser, e a fonte formal é a maneira pela qual eu tomo conhecimento, a ratio cognoscendi, né? Como que eu fico sabendo que a norma jurídica é a norma que ela é. Nós precisamos fazer uma distinção em relação a fontes históricas, né? E o tempo todo nós estamos transitando em falar fonte de direito e fonte histórica. Como é que eu sei o passado? Como que eu tomo conhecimento do passado? Né? De onde que vem a minha informação dos fatos, dos acontecimentos, das ideias, dos valores, enfim, né? Dos modos de ser e de viver do passado? Recorro às chamadas fontes históricas. Só que os historiadores eles vão fazer uma distinção entre fonte primária e fonte secundária. O que é uma fonte primária do passado, desse jeito de ser, de viver, desses fatos do passado? Fontes primárias são documentos da época, são elementos materiais de determinada época, são narrativas de pessoas que testemunharam aqueles fatos, no caso de elas estarem vivas ou de terem plasmado aquelas narrativas em determinado suporte, num texto, num vídeo, né, caso já estivesse disponível naquela época histórica, num áudio e assim por diante. Então, quando eu vou até os elementos, né, fáticos, físicos, materiais ou documentais, enfim, daquele determinado período histórico, eu estou tratando das chamadas fontes primárias. Agora, quando eu tenho estudos históricos sobre um determinado período e o meu conhecimento histórico se baseia nesses estudos históricos, então ao invés de eu ir até os documentos da época, até as pessoas da época, até os relatos daquela época, eu leio um texto que alguém escreveu sobre aquela época, que um historiador escreveu, quer dizer, esse historiador ele se baseou em todo esse suporte material. E eu, ao invés de ir direto àquele suporte material, eu fui ler o que aquele historiador escreveu. Então, quando eu estou me baseando nesses escritos, eu estou tratando de uma fonte secundária, né? Não é ir direto ao assunto, vamos dizer assim, mas é por intermédio da obra de alguém, por intermédio do trabalho de alguém que recorreu àquelas fontes, que recorreu àqueles materiais, que eu vou adquirir o meu conhecimento histórico. Vamos dar um exemplo. Recentemente se descobriu lá na cidade de Pompeia um pão, né, uma padaria ali soterrada. Pompeia, para quem não sabe, junto com Herculano, foram duas cidades romanas que foram soterradas em 79 d.C. pela erupção do Monte Vesúvio. Elas ficam perto de Nápoles, na Itália, né, na atual Nápoles, na Itália. Então, como elas foram soterradas ali pelo fluxo, né, de cinzas, lava e de calor, né, o fluxo piroclástico da erupção vulcânica, elas foram quase que totalmente preservadas, né? Então, os elementos minerais ali, pedras, vasos, etc., foram preservados com metais, né? Foram preservados com grande integridade, mas mesmo elementos orgânicos foram fossilizados. Então, se descobriu ali uma padaria, né? O que parece ser uma padaria, e dentro nessa padaria descobriram vários pãezinhos, né? Até pãezões assim. E esses pães, eles tinham um formato assim arredondado
eles eram marcados assim como fatias de pizza e ao redor dele havia uma reentrância assim, lembrando um aro de roda de bicicleta. E em cada pãozinho desse havia uma marcação como se fosse um logotipo ou uma inicial de uma pessoa diferente. Então, você vai, a descoberta ali, o arqueólogo que vai lá, que escava, que passa o pincelzinho, que tira a pedrinha, que tira cada pedacinho daquele pão ali e que consegue reconstruir aquele pão, ele está pesquisando uma fonte primária. Ele está indo direto ali até aquele elemento histórico, elemento do passado, e está tentando reconstruir o modo de viver daquela cidade que nos revela muita coisa. Então nos revela, por exemplo, a existência de uma economia organizada, a existência de uma economia sofisticada, na qual as pessoas não faziam os alimentos apenas nas respectivas casas, mas havia um local produtor, um comércio de alimentos. Em sociedades mais simples não há esse comércio, cada um ou coleta ou planta o seu e faz na sua própria residência ou no seu próprio grupo. Ao passo que ali parece que, na verdade, havia uma espécie de forneador, uma pessoa que era responsável pelo forno, e terceiros iam até ali e levavam os seus pães para serem assados. Como se fosse uma lavanderia self-service, que a gente leva a roupa para ser lavada, as pessoas levavam os pães para serem assados, e aquele marcadorzinho que tinha ali era o nome de quem era o dono do pão. Então, olhava lá, esse pão aqui pertence a Caio, esse pão aqui pertence a Júlio, esse pão aqui pertence a fulano de tal. Ademais, a própria composição do pão, se ele era feito de trigo, o trigo comum, se ele era feito de trigo sarraceno, se ele era feito de trigo espelta, vai revelar várias coisas acerca do comércio. Então vamos supor que aquele pão fosse feito de trigo comum. Peraí, na região de Nápoles, na região ali de Pompeia, havia plantações de trigo comum? Não havia. Ou havia, enfim, vamos supor que não houvesse. Então, revela a existência de um comércio internacional, porque aquele trigo tinha que vir de outro lugar para chegar até ali. Então, olha que interessante esse caso, no qual uma descoberta ali de um simples e trivial pão nos revela um monte de coisas acerca da existência ou não do escravo que levava o pão para ser feito, de uma profissão específica do fazedor de pães, ou que não era exatamente um padeiro, era o mantenedor ali do forno, a existência de um comércio internacional e, obviamente, haveria tinha que existir um monte de regra e de norma, até coisa jurídica a gente pode depreender disso, que regulavam ali aquele comércio, aquela prestação de serviço, aquele dinheiro que estava ali. Agora, o Roberto não foi até Pompeia escavar. Infelizmente, eu não tive esse privilégio de ter ali. Como é que eu sei dessa história toda? Eu vou deixar o link para vocês. Se vocês entrarem na página do Museu Britânico, lá no Museu Britânico, onde tem alguns desses pãezinhos mantidos, existe toda uma página explicando a história que eu acabei de narrar para vocês. Inclusive existe um vídeo muito legal de um padeiro atual italiano que refez esse pão. A partir de vários outros indícios históricos, ele deduziu qual que seria a fórmula do pão e mostrou que aquele pão, como que ele era feito, por que ele tinha esse formato de aro ao redor dele, como eles não usavam sacolas, eles usavam uma cordinha para carregar aquele pão amarrado ali. Obviamente as fatias era para facilitar a divisão e o comércio daquele pão fracionado e assim por diante. Então, se eu estou falando ali do Museu Britânico, eu estou falando de uma fonte secundária e eu tive o acesso à história a partir dessa fonte secundária. Para poder encerrar esse ponto, eu gostaria de dizer também o seguinte, que muitas vezes a abordagem que você dá que vai determinar se aquela fonte é primária ou secundária. Vou dar um exemplo de um texto que a gente tem na nossa lista aqui, que é o texto da história de Políbios. A gente discutiu muito a história de Políbios aqui nas nossas aulas de direito romano. Então, se eu for estudar, por exemplo, a história das guerras púnicas a partir do relato de Políbios, de certo modo eu posso pensar que aquilo é uma fonte secundária. Políbios é um autor que está escrevendo sobre os fatos. Alguns momentos são relatos presenciais dele, mas enfim, é um autor que está escrevendo sobre os fatos, eu estou lendo um pensamento de um autor, eu estou lendo o relato de um autor. Então, Políbios, nesse caso, é uma fonte secundária,
sobre a história da Guerra Púnica, que a fonte primária seria ir até lá, escavar, encontrar ruínas, destroços, armas, ossadas, etc. Agora, se eu fosse encarar o estudo de Políbios como um estudo da história da mentalidade, da ideologia, do pensamento, das interpretações, Políbios é a fonte primária. Eu não estou estudando mais a história das guerras púnicas. Eu estou estudando, na verdade, a história do pensamento. E aí eu estou indo direto ali até a fonte e estudando o pensamento diretamente daquele autor, como a gente estudou Cícero, enfim, como poderíamos citar diversos outros autores. Então, não é uma distinção absoluta, né, gente? Não é uma distinção rígida, isso é primário, isso é secundário, mas depende também do tipo de abordagem que você quer dar ao assunto. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a fazer essa distinção entre fonte formal e fonte material do direito e, do outro lado, fonte histórica primária, fonte histórica secundária. Muito obrigado e até a próxima.